Ela nem imagina, mas o garoto que ela gosta entende a língua que ela fala perfeitamente. Hoje vamos falar do mais novo anime de romance do ano *** Tokidoki Bosoto. Nesse anime onde fala-se sobre uma garota estrangeira russa que fica dando em cima do seu colega de sala em russo, achando que ele não entende o que ela fala, porém nem imagina que ele entende perfeitamente tudo o que ela fala. ***. Você está no canal do Akudama, e bora para o vídeo. O anime começa com Alia chegando na escola casualmente. Nessa cena já dá para perceber que todos a respeitam, ou admiram ela, só pelo jeito que todos falam dela, e param para olhar para ela. Nisso um doidão de cabelo grande, vem dar em cima dela, e ela apenas dá um fora nele, e fala para ele que o colar dele estava fora das regras da escola. Olá, pata seca! Ai, essa doeu em mim. Cortando de cena agora ela chega na sala de aula, e vê seu colega de sala Kuzi. Kuzi está dormindo antes da aula começar, então ela acorda ele, e briga com ele. Não pode nem ter paz mais nos dias de hoje. Kuzi é o maior nerdola, fazendo parte até de grupos de discussão de animes. Agora deu carai mesmo, viu? Isso é outro nível de nerdola. Nessa cena deu para perceber que ele e a Alia são bem próximos, apesar dela parecer ser fria com os outros. Depois ela simplesmente fala em russo com ele, o prota toma um pequeno susto. Tá em choque, liga pro Batman! Depois de um tempo na aula de química, o Kuzi parecia estar dormindo durante a aula, quando a protagonista decidiu acordar ele, fazendo com que ele tomasse um susto. Isso gritando na sala, o professor pediu para ele responder à pergunta já que ele gritou na sala. Então, como ele não sabia que pergunta era, ele confiou nela e respondeu cobre. Depois disso ela chegou e respondeu certo. Ele falou para ela não fazer isso com ele. Ela falou que não fez de propósito, depois ri da cara dele. Filha da puta! Após isso fala em russo de novo, porém dessa vez o anime nos mostra como ele entende tudo que ela fala em russo, pois ele também sabe. Ela falou que tinha chamado ele de idiota, mas na verdade ela chamou ele de fofo 2 vezes. Oi! Pelo que parece o prota simplesmente ignora que ele entende tudo, pois ele não fala nada para ela. Ele parece ser despreocupado sobre as normas da escola. Enquanto isso, como ela é uma das representantes do conselho estudantil, ela não aguenta ver isso, e toma seu celular. Porém depois devolve rápido para ele depois de ver que a personagem no celular dele era parecida com ela. Depois ela fala russo de novo com ele, dizendo que ela também tem cabelo prateado, e chama ele de traidor. Novamente ele fica sem jeito. Novamente ela mente para ele falando que apenas chamou ele de viciado em jogos. Depois disso temos uma cena no refeitório da escola, porque ninguém é de ferro, né? No refeitório Kuzi estava comendo com seus amigos, quando as garotas do conselho estudantil chegam no refeitório, e todo mundo para olhar ela. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Conhecidas como irmãs Kujo e Ayuki, os amigos de Kuzi, falam como elas são as garotas mais bonitas e cobiçadas da escola, e que gostariam muito de ter uma chance com qualquer uma delas. Ei, que viagem é essa, véi? Elas se sentam com o Kuzi e os amigos dele depois de ver ele de longe. Yuki parece ser uma pessoa muito amigável, ela também parece ser bastante próxima do prota. Então Alia pergunta se eles eram amigos. Ela explica que eles estudam juntos desde a pré-escola, ou seja, desde crianças. Depois disso os amigos de Kuzi foram embora e a Yuki aproveitou para chegar mais perto do prota. Isso fez com que a Alia ficasse com ciúmes. Quando a Yuki perguntou se ele iria se juntar ao conselho estudantil, e fala que ele se encaixaria bem com ela. Depois fala como ele já foi vice-presidente dela no passado, e a prota ficou surpresa e brava ao mesmo tempo,
por eles serem próximos. Aí a outra garota foi embora. Alia aponta que eles dois são próximos. Kuzi diz que eles são apenas amigos, se fala que eles dois também eram. Ela fica surpresa e feliz com isso, depois vai embora sorrindo. Corta a cena e estamos vendo duas crianças falando em russo, e o garoto aparenta ter sentimentos pela garota. Com um beijo de despedida, Kuzi acorda do sonho, depois ele fala que estudou russo igual um condenado só para falar com ela, porém diz que nem lembra do nome dela. Women. Isso mostra eles na escola, e como Kuzi arrumou a sala toda, Alia fica surpresa, e diz que isso não é normal. Depois Kuzi percebe que ela sujou a meia dela, ela diz que um caminhão passou e jogou água nela, depois ela corta o assunto, e pergunta se ele não queria entrar no conselho estudantil. Ele diz que não tem interesse. Então ela começa a tirar a meia ensopada, e ele fica sem graça. Ela vê isso como uma chance de perturbar ele, e pede para ele pegar a meia reserva dela no armário. Vai tomar no cu, piranha! Ele concorda e pega para ela. Depois disso ela pede para ele colocar nela. O prota ficou assustado, ela diz que para ele é como uma recompensa, ele reclama disso. Ela pergunta se para ele não é uma recompensa, e ele diz Eu sou safadão. que sim. Depois em russo ela diz que para ela também era. Depois de chamá-lo de covarde ele se revolta, e bota a meia nela. Por acidente ele encosta nas partes íntimas dela. Peguei sem querer. Com que ela desse um chute na cara dele. Nesse exato momento Kuzi sem querer viu a calcinha de Alia. Depois do chute ela saiu da sala. Cortando de cena mostra que ela o está ignorando mesmo na sala de aula. Isso fez com que Kuzi fosse atrás dela e pedisse desculpas. Quando ele pediu desculpa, ela o chamou de tarado de pernas em russo. Ela fala que não estava mais chateada e pede desculpas por ter chutado ele. Depois disso ele fala que deveria agradecer a ela pela visão que ela deu a ele. O prota realmente deixou essa escapar. Depois que ela entende fica sem graça, e o prota agradece pela bela visão que ela deu para ele. Ela deu um soco nele e xinga ele em russo de um monte de coisas. Eles começam a correr na escola, ela fica tentando fugir dele. Enquanto ele tenta conversar com ela, com o tempo eles se cansam, e eles descansam na escada juntos e ele dá um refrigerante como uma oferta de paz. Ela aceita. Depois pergunta se ele aceita um gole em russo. Ele percebe que isso seria um beijo indireto, e começa a ficar maluco. Ela fala para ele que ela apenas falou que era bom tomar algo depois de correr. Depois ela fala em russo que ele não entende nada mesmo. O prota fica maluco com isso, pois ele entende tudo. Esse foi o final do primeiro episódio. Vamos para o segundo. O segundo episódio começa com Kuzi e Yuki numa sala conversando juntos. Eles parecem muito próximos como sempre. Quando do nada chega a Alia e pede desculpas por estar atrapalhando eles. Depois disso Yuki pede para Kuzi pegar um jogo de tabuleiros que estava em cima do armário. Com toda essa atenção que Yuki estava recebendo de Kuzi, Alia fica com ciúmes e fala que também gostaria de receber atenção em russo, e fica repetindo isso. E o prota fica com vergonha. Ela fala que está se jogando para cima dele, e ele nem tem ideia. Depois disso, quando eles já tinham acabado de organizar as coisas, o presidente do conselho estudantil chega falando que é bom finalmente conhecer o prota. O prota percebe que o presidente tem uma presença forte e fala que está indo embora. Porém o presidente fala que Noah pode deixá-lo ir embora em antes agradecer pela ajuda, e fala que vai pagar a janta dele. O protagonista recusa. Porém o presidente insiste, e todos eles vão jantar juntos. Yuki vende bem o peixe de Kuzi, porém ele fala que ela está exagerando, ela quer ele do lado dela quando ela for se candidatar. Quando descobrimos que a Alia também vai se candidatar no próximo ano contra a Yuki, isso fez com que ficasse um clima estranho. Depois disso acaba o jantar, e eles vão embora juntos. Kuzi pergunta se ela realmente vai concorrer para presidente,
e ela reafirma isso. Quando chega em casa sua irmã, fica provocando ele e irritando ele. Acho impressionante que esse cara parece ter uma boa relação com todo mundo, até com a sua irmã. Esta de manhã e sua irmã vai acordar ele para levar ela no shopping. Chegando lá eles foram fazer compras. Eles perceberam que Alia estava espionando eles. A irmã dele simplesmente vai falar com ela. Ela finge que tinha acabado de chegar lá. A irmã dele quer levar a Alia para comer em um lugar que serve comida picante. Alia não está acostumada a comer esse tipo de comida, então Kuzi fala que não era uma boa ideia. Porém ela insiste em ir. Quando chegam lá ela vê o nome do lugar e já treme na base, Caldeirão do Inferno. Chegando lá eles pediram a versão mais fraca do prato picante. Quando chega o pedido ela apenas olha para o prato e já percebe que é ardido demais para ela. Ela come porém ela fica chorando de tão picante que era, e fica falando em russo que não aguenta mais. A irmã do Kuzi mostra para ela que tem como deixar mais apimentado ainda. Foi quando Kuzi percebeu que a irmã dele estava fazendo de propósito. Depois de comer e passar mal, eles foram para um parque. Lá eles tomaram sorvete e isso fez Alia feliz. Alia deixou claro que vai chegar no topo do conselho estudantil. E fala que não precisa de ninguém para ser seu vice. Kuzi deixa bem claro que as coisas não funcionam assim. Ela fala em russo que se ao menos ele pudesse ser o vice dela. Kuzi lembra do passado por um segundo. Alia pergunta se ele tinha planos, se não iriam comprar roupas juntos. Alia começa a querer fazer um desfile de moda para ele, porém ela fica com medo de ele não elogiar ela quando mostrasse a sua roupa, porém foi muito pelo contrário, ele elogiou até demais. Ela ficou sem jeito e envergonhada, e ele não ficou muito diferente. A cada peça de roupa ele elogiava ela ainda mais. Ela se sentiu tão bem. Quando ela pegou uma roupa mais ousada para mostrar para ele, a irmã dele tinha chegado bem na hora. Isso fez com que ela morresse de vergonha, e ficasse sem jeito até chegar em casa, e achou que ele ia pensar que ela é uma oferecida. Ao chegar em casa, Alia é surpreendida por Masha, que corre para abraçá-la. No entanto, Masha percebe que a irmã a chama apenas pelo nome. Masha então pede para Alia chamá-la de Oni-chan, acreditando que isso poderia aproximá-las mais. Porém, Alia faz apenas o mínimo esforço para agradar a irmã. Sentindo o mau humor da irmã, Masha pergunta o que houve. Alia tenta disfarçar, dizendo que está tudo bem. Masha percebe a tentativa de esconder algo e insiste para que Alia fale o que aconteceu. Alia, mantendo sua postura, revela apenas que encontrou com Cole, seu amigo de infância. Isso faz Masha perceber que a irmã sempre fica um pouco corada ao falar sobre ele. Ela logo suspeita que Alia possa estar interessada no garoto. Alia, no entanto, nega e diz que Masha está completamente errada, afirmando que entre ela e Cole existe apenas amizade. Masha continua provocando, perguntando por que eles ficaram tão próximos, já que Cole não é o tipo de pessoa que normalmente chamaria a atenção de Alia. Voltando alguns anos no tempo, ainda na Rússia, a professora da turma de Alia propõe um trabalho em grupo. Os alunos devem investigar lojas próximas. Para motivá-los, ela promete um prêmio surpresa ao grupo com melhor desempenho. Alia fica encarregada de visitar uma floricultura e o supermercado local. Ela vai primeiro à floricultura, explica ao atendente que está fazendo uma pesquisa escolar sobre diferentes ambientes de trabalho e conclui a atividade ali. Em seguida, segue ao supermercado para concluir o combinado. Após terminar as visitas, retorna para a escola com o trabalho completo. Ao conversar com os colegas, descobre que eles ainda não fizeram suas partes. Um dos garotos a tranquiliza, dizendo que ainda há uma semana para terminar. Mas, ao ouvir isso, Alia bate na mesa indignada, exigindo que levem o trabalho a sério. Um dos colegas tenta justificar, dizendo que as lojas que ficaram responsáveis são mais simples, uma padaria e uma loja de roupas. Quando pegam o trabalho de Alia, notam que ela fez algo muito mais elaborado do que o necessário. Isso gera uma discussão. De um lado,
lado, Alia quer se esforçar ao máximo para conquistar o primeiro lugar. Do outro, os colegas preferem algo simples, só para cumprir o objetivo. A discussão esquenta até que a professora aparece para acalmar a situação e anuncia o grupo vencedor, que, como esperado, não é o grupo de Alia, já que só ela levou a atividade a sério. Refletindo sobre isso, Alia percebe que não deve esperar muito dos outros. Conclui que ninguém se dedica com a mesma intensidade que ela, então decide fazer tudo por conta própria. Algum tempo depois, essa mentalidade reflete em suas ações. Ela passa em um exame extremamente difícil. Seus colegas ficam impressionados com sua dedicação. Em certo momento, ao voltar para a sala, ela se surpreende ao ver Cole dormindo, mesmo com todo o barulho ao redor. Alia o chama para acordá-lo. Ao vê-la, Cole reconhece que ela é a aluna transferida que discursou na cerimônia de abertura. Eles se apresentam de forma mais formal, mas Cole rapidamente volta sua atenção para Hirako, um amigo da turma antiga, deixando Alia desconfortável. Dias depois, Cole esquece seu livro e pede para acompanhar a matéria junto com Hirako. Com o tempo, Alia começa a entender melhor a personalidade de Cole, um garoto preguiçoso que, misteriosamente, estuda numa escola de prestígio mesmo sem se esforçar. Alguns dias se passam e a escola entra nas semanas que antecedem o festival cultural. Os alunos começam a se organizar e Alia decide ficar mais tempo na escola para cuidar dos preparativos. Suas amigas se despedem, deixando-a sozinha. Elas não demonstram muito interesse no festival, e esse comentário faz Alia lembrar da infância, quando seus antigos colegas também não levavam as coisas a sério. Sozinha, ela se machuca enquanto costura, mas faz um curativo e continua trabalhando. Justo quando está perdendo as esperanças, Cole aparece na sala e sugere que ela vá para casa, já que no dia seguinte todos estarão ali para ajudar. Alia recusa, garantindo que logo voltará para casa. Cole informa que o clube de artesanato aceitou ajudar com as fantasias, desde que os meninos ajudem nas tarefas pesadas. Ele insiste que ela não precisa carregar o trabalho sozinha, pois isso não faz sentido. Alia responde que quer dar o melhor de si, mesmo que isso seja por puro ego. Ela acredita que não há problema em se esforçar mais do que os outros. Cole, no entanto, rebate, dizendo que ela está se esforçando da maneira errada. Um festival escolar não deve ser feito por uma única pessoa. O propósito é a união do grupo. Ele sugere que, em vez de fazer tudo sozinha, Alia deveria motivar os demais. Alia reconhece que ele tem razão e decide ir embora como ele sugeriu, mas fica incomodada com a atitude dele. No dia seguinte, os alunos voltam a focar nos preparativos. Finalmente, chega o tão esperado festival. Durante o evento, Alia encontra Cole sozinho na escadaria e decide se sentar com ele. Cole pergunta se ela não vai dançar, e ela responde que já recusou vários convites. Não queria se dar a esse trabalho. Cole então a ironiza, chamando-a de Princesa de Gelo, por estar sempre sozinha e recusar todos os convites. Alia se incomoda com o apelido, e Cole explica que é assim que os outros têm se referido a ela. Ela não gosta nem um pouco disso. Ela explica que o que a incomoda é o princesa, pois soa como se ela fosse uma patricinha mimada. Embora tenha beleza e talento, Alia sempre se esforçou muito, e ser tratada como alguém que nunca batalhou de verdade a magoa profundamente. Compreendendo seus sentimentos, Cole promete não chamá-la assim novamente. Aproveitando o momento, Alia menciona a conversa que tiveram na sala e admite que ele estava certo. Ela não devia ter tentado fazer tudo sozinha. Pede desculpas por ter gritado com ele e quer se redimir. Cole diz que só quer poder chamá-la de Alia, como uma forma de se aproximar mais, como amigos. Ela acha o pedido banal e pergunta o que ele espera com isso. Cole responde que, como ela é quase uma idol da sala, chamá-la de forma carinhosa seria um privilégio. Todos ficariam com inveja. No meio da conversa, 3 garotos a convidam para dançar, mas ela recusa. Eles insistem, até que Cole segura sua mão e diz que ela já tem um parceiro de dança. Ele a leva para dançar, ainda a chamando de princesa, e eles dançam a noite inteira. Voltando ao presente, Masha finalmente entende por que a irmã começou a gostar de Cole. Ela acha que a história deles é muito fofa. Alia, por sua vez, percebe que Masha interpretou tudo de forma equivocada. Masha insiste, dizendo que parece mesmo o começo de uma linda história de amor. Alia reforça que são só amigos. Masha comenta que de amizade para amor é um passo bem comum em romances. Em seguida, ela começa a falar sobre o garoto de quem gosta, exaltando suas qualidades. Alia pede para ela parar de se gabar. No dia seguinte, Cole aparece na sala do conselho estudantil. Masha se apresenta como irmã mais velha de Alia e secretária do conselho. Durante a conversa, ela tenta se aproximar mais e pergunta o nome completo de Cole. Ele responde que seu nome é Masatika, que significa junto com diplomacia. Ao ouvir o nome completo dele, Masha parece ter percebido algo. O presidente do conselho nota que ela está encarando Cole e pergunta o motivo.
Masha desconversa e diz que estão enrolando demais. É hora de seguir com as tarefas. Eles passam por uma loja de aromáticos, mas Masha se distrai com bichinhos de pelúcia. Ela tem a ideia de comprar um que represente cada membro do conselho. Cole avisa que o presidente pode não gostar da ideia. Ela encontra um leão que se parece com ele e, mesmo com a desaprovação de Cole, compra o bichinho, apelidando-o de Alia-chan. Em seguida, Masha entra em outra loja, mas antes pede para Cole segurar a pelúcia. Aproveita para provocá-lo tentando tirar uma foto, mas ele cobre a câmera com a bolsa. Dentro da loja, ela começa a procurar o melhor chá para servir no escritório e pede a opinião dele. Cole deixa claro que não entende nada sobre chá e que não poderá ajudar. Ao falar de chá, Cole se lembra de Yuki, que aprendeu muito com a mãe sobre o assunto. A memória da separação dos pais volta. Ele foi morar com o pai, e a irmã ficou com a mãe por conta da saúde frágil dela. Masha percebe que ele ficou pensativo e pergunta se aconteceu algo, olhando para ele de forma carinhosa. Cole, no entanto, não diz nada. Masha se aproxima, faz um cafuné e o abraça, tentando consolá-lo. Nesse momento, Cole sente uma sensação familiar e aconchegante, até que Masha encosta algo quente nas costas dele, quebrando o clima. Enquanto isso, a pelúcia Alia-chan parece nada satisfeita com a aproximação. Deixa o like e se inscreve caso você queira a próxima parte. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui!